Uma criança pode ser batizada sem padrinhos? Então, vamos falar dessa aqui, uma pergunta talvez bastante curiosa para muitas pessoas. A norma geral da igreja vai lembrar que a presença dos padrinhos é uma parte integrante da celebração do batismo. E isso se pode ler na instrução geral dos ritos da iniciação à vida cristã, no ritual de batismo, no ritual de iniciação à vida cristã de adultos. Ali vai se mencionar que os padrinhos devem ser designados pelo próprio candidato ao batismo ou pelos pais, em se tratando de criança, ou ainda, conforme o julgamento do pároco. E devem, mais do que tudo, ser qualificados para exercer essa função litúrgica, essa função ao longo da vida. E isso tem a sua base no Código de Direito Canônico, no cânon 874, onde se lê exatamente mais ou menos nesse tom que os requisitos, para que alguém possa ser padrinho são basicamente, tem que ser católico, tem que ter os sacramentos da iniciação à vida cristã, especialmente o sacramento da crisma, a primeira Eucaristia e a idade mínima de 16 anos, conforme o Código de Direito Canônico. De modo que então a norma comum, aquilo que a gente chama de norma ordinária, vai exigir isso do padrinho e pelo menos ou um padrinho ou uma madrinha. A prática mais tradicional admite então normalmente um casal, um homem e uma mulher com essas qualidades. E para poder falar se pode ou não batizar uma criança sem padrinhos, é preciso lembrar que a função dos padrinhos é uma função de ser uma testemunha da fé, que pretende exatamente apoiar o batizando na sua vida cristã, ajudará os pais nessa missão de ensinar a viver segundo o Evangelho. E essa é uma tradição na igreja que remonta até o Concílio de Trento, que ali, naquela ocasião, inclusive, limitou o número de padrinhos, para no máximo 2 pessoas, 2 padrinhos, um padrinho e uma madrinha, para evitar até a confusão nesses papéis, grande sabedoria da igreja. E aí, então, respondendo à pergunta, qual a possibilidade de celebrar o batismo sem padrinhos? Pois bem, embora a presença dos padrinhos seja uma prática normativa da igreja, a própria igreja reconhece que em algumas situações de necessidade, ou conforme diz o Código de Direito Canônico, em grave inconveniência, pode-se celebrar o batismo sem padrinhos. Isso está num documento da Congregação da Doutrina da Fé, no ano de 2020, que vai exatamente validar num responso, numa resposta que foi dada a uma pergunta, que é válido o sacramento do batismo para uma criança, independente da presença dos padrinhos. E, de fato, o Código de Direito Canônico, no cânon 858, no parágrafo 2º, permite exatamente que na falta de padrinhos e diante de um grave impedimento, o batismo pode ser celebrado sem eles, para garantir assim que ninguém fique sem o batismo, privado, portanto, do sacramento. E é uma exceção, é uma exceção que visa a salus animarum, ou seja, a salvação daquela alma, daquela pessoa. Na prática, então, o que fazer, Bom, eu, na minha opinião aqui, já dando uma opinião um pouco pessoal, apesar de que eu acho um pouco difícil que a pessoa não tenha, de repente, uma pessoa para colocar, mas às vezes pode acontecer. Então, se não tem um padrinho disponível, o pároco pode solicitar uma designação, então uma outra pessoa, para cumprir aqueles requisitos do cânon que eu mencionei, do 874. Agora, se mesmo assim não há possibilidade de um padrinho, então o sacerdote pode, a pedido dos pais ou dos responsáveis da criança, pode dispensar a exigência do padrinho e da madrinha, ou dos padrinhos, e celebrar então o batismo sem a presença dos padrinhos, invocando aqui, claro, como já mencionei, essa situação de grave inconveniência que está previsto no Código de Direito Canônico, no cânon 858, parágrafo 2º. E essa decisão cabe ao pároco para avaliar então a necessidade pastoral. Resumindo, a norma ordinária vai lembrar que pelo menos cada criança tenha pelo menos ou um padrinho ou uma madrinha com aquelas qualidades exigidas no cânon 874. O padrinho, que exerce uma missão muito importante, ou a madrinha, ou ambos, esse apoio de formação na vida cristã, do batizando, torna-se uma figura importante, Convém que cada criança tenha os seus padrinhos. Mas, em caso de necessidade, na ausência de candidatos aptos ou de uma impossibilidade prática, a igreja permite sim que o batismo seja válido, mesmo sem os padrinhos, conforme o cânon 858, parágrafo 2º, e aquela resposta da própria doutrina da fé. Portanto, é possível sim batizar uma criança sem padrinhos,
mas isso só pode ocorrer quando o sacerdote, o pároco, reconhece uma situação de grave impedimento e com isso então dispensa a exigência, preservando a validade do sacramento. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, né? De repente você pode recomendá-lo para outras pessoas e se quiser acompanhar também esse canal, divulgar, curtir, eu agradeço. Deus te abençoe sempre.